Bom, pessoal, esse é o primeiro vídeo sobre termodinâmica de misturas, certo? E o que a gente quer entender agora é o quanto, né, e como as propriedades do nosso sistema vão se alterar pela adição de um novo composto, tá? Anteriormente, nas outras FISCIs, na outra FISCI que vocês estudaram, vocês olharam a maioria dos sistemas com um componente apenas. O que a gente vai observar é o efeito da mistura nas propriedades termodinâmicas de um sistema. A gente vai começar com algo bem visual. Se eu pegar 500 ml de água junto com 500 ml de etanol, misturar no mesmo frasco, eu vou obter 1 litro de solução? Não vou obter 1 litro de solução, tá? A resposta é não. Resposta rápida, né? Sem muita justificativa, não. Não iremos obter. A gente vai obter um volume um pouquinho menor do que 1 litro, tá? Para a gente entender isso, vamos imaginar um grande volume de água pura. Vamos pensar numa piscina olímpica, tá? Preenchida só com água pura, tá? Se a gente adicionar 1 mol de água nessa piscina, pensando a 25 graus Celsius, né? A gente vai adicionar no fundo 18 ml de água. E esse aumento do volume da água na piscina, certo? Vai ser exatamente 18 ml, ok? Nesse caso, o volume da água pura ao ser adicionado em água pura, né? Foi só somar, o volume total vai ser a soma dos dois, ok? Agora, se eu pegar 1 mol de água, né? 1 mol de água pura ocupa meus 18 centímetros cúbicos, meus 18 ml, pensando em 25 graus Celsius. Jogando numa piscina olímpica que agora está preenchida, digamos assim, nesse mundo hipotético que a gente está criando, só com etanol puro. Se a gente for medir o aumento no volume do líquido na piscina, o aumento não vai ser de 18 ml. O aumento vai ser de 14 centímetros cúbicos. Qual é a razão dessa diferença nesse aumento do volume? Bom, quando a gente está pensando na água pura, né? O volume ocupado por um certo número de moléculas de água vai depender da natureza das moléculas que as envolvem. Quando é água na piscina com água, sempre ao redor de uma molécula de água, a gente vai encontrar outras moléculas de água. Então, é um comportamento de puro, certo? Agora, né? Nesse primeiro caso, vai estar rodeado só de água. Agora, no segundo caso, admitindo que a gente jogou 18 centímetros cúbicos de água nessa piscina só com etanol, e a gente esperou aquilo se espalhar bem, né? Porque vamos imaginar o sistema sempre bem homogeneizado, para que não tenha efeitos de concentrações mais localizados, tá? A probabilidade de uma molécula de água, tá, estar rodeada, né, estar próxima de uma molécula de água é muito baixa. Então, provavelmente, todos os vizinhos da molécula de água vão ser moléculas de etanol. Claro, essa visão, né, digamos assim, é uma visão que, como se eu estivesse congelando o movimento das moléculas. Vamos pensar na média, tá? No efeito médio. Na média, sempre as moléculas de água na piscina de etanol vão estar rodeadas por moléculas de etanol. Então elas vão se comportar de forma diferente num caso e no outro, porque os vizinhos estão mudando. Ficou claro? Uma molécula de água no segundo caso estará praticamente rodeada só de moléculas de etanol, certo? Isso vai fazer com que o agrupamento tem duas moléculas aqui, das moléculas de água, certo? Faz com que o aumento no volume da piscina, no caso da piscina com etanol, seja um pouquinho menor, certo? Esse 14 centímetros cúbicos por mol é chamado de volume parcial molar da água no etanol puro, tá? Tenho em mente essa nova propriedade aqui, volume
parcial molar. Ok? Deixa eu apagar aqui que eu escrevi. Então, o volume parcial molar de uma substância, né, de uma substância numa mistura, é, em geral, a variação do volume da mistura provocada pela adição de 1 mol desse composto, tá, em um grande volume da mistura. Vamos tentar entender isso de uma forma mais matemática? Eu estou pensando na variação do volume, certo? Perante a adição, a variação do número de mols da molécula A. Essa variação é infinitesimal. Se você pegar um grande volume de mistura, né? Se eu pingar um mol de água numa piscina olímpica, é uma quantidade irrisória de água. Eu posso pensar nesse termo quase que infinitesimal, certo? Então, seria, o que eu estou observando é a variação no volume perante a uma variação infinitesimal do número de mols do componente A, tá? Não falei aqui, mas seria a temperatura, pressão e o número de mols de todos os compostos. Digamos que só tenham dois, digamos que seja uma mistura binária, A e B. O número de mols de B também está fixo. E isso é o chamado volume parcial molar, a barrinha está indicando parcial molar, tá? Do componente A na minha mistura. Na nossa discussão fica claro também, né, que o volume parcial molar da água ou de uma molécula numa mistura vai depender da composição da mistura. Por quê? A vizinhança ao redor de uma molécula vai se alterar quando a composição mudar, ok? Essa modificação nesse ambiente, né, ao redor de uma molécula, implica em diferentes forças de atuação. No caso onde a água está jogada na piscina com água, a gente tem, certo? Só vizinhos de água. Então as interações todas ali vão ser água-água. O par de interações água-água. A partir do momento em que a gente joga moléculas de água na piscina com etanol, né? Elas com pequena quantidade de água, uma grande quantidade de volume de etanol, ao redor de uma molécula de água só vai ter etanol. Então, o meu par de interação, né, vai ser água-etanol, né? Pensando que a gente está olhando para a água. Se a gente muda a composição, né, num extremo só tem água, num extremo só tem etanol. No meio do caminho vai ter uma quantidade média de etanol, mais ou menos de etanol, a depender da composição do nosso sistema. Então, a gente tem o caso puro, é um caso extremo, aqui seria como se fosse uma molécula de água, certo? Um caso chamado diluição infinita, onde a molécula do nosso soluto está rodeada só de moléculas de solvente, poderia ser o caso da água inserida na piscina de etanol, e numa mistura, que ao olhar uma molécula no centro, certo? A gente vê que tem diferentes vizinhos aqui, 3 de água e 3 vizinhos diretos de etanol, tá? Isso é uma representação para a gente entender que o volume parcial molar, né, dessa moléculazinha aqui, ele vai depender do cenário em que ela está, vai depender do que estiver em média ao redor dela, tá? Aqui a gente tem um gráfico que foi tirado do Atkins, do volume parcial molar da água, tá? Que é a linha azul, a gente lê para cá, a linha azul. A linha roxa a gente lê para cá, que é o volume parcial molar do etanol, certo? Então deixa eu apagar aqui. E aqui embaixo a gente tem a fração molar de etanol. Quando a fração molar de etanol é zero, a gente tem água pura. E aí, ó, o volume parcial molar da água, nesse primeiro caso, puro, ele vai ser o volume molar da água. Tá? Lembrando aqui em centímetro cúbico por mol. Já o do etanol, eu vou ler do outro lado, né? O volume do etanol parcial molar, ele vai ser em torno de 54
centímetros cúbicos por mol. E essa é na diluição infinita. A gente vai colocar um infinito aqui para indicar diluição infinita. Ok? Agora, no outro extremo, quando o etanol está puro, certo? O volume parcial molar do etanol vai ser igual ao volume molar do etanol. Deixa eu corrigir aqui que esse V ficou parecendo um U. Ok? Que aqui vai dar um pouco abaixo de 52 centímetros cúbicos por mol. Já o da água, desculpa, eu tenho que ler aqui em cima, ali errado. Isso aqui vai dar em torno de 58 centímetros cúbicos por mol, aproximadamente. Um pouco mais, né? Tem mais algumas casas decimais aqui, 58,1, 2. Já, aí sim, aqui é para a água, né? Linha azul. O volume parcial molar da água, a diluição infinita, que era puro, né? Nesse caso aqui vai ser em torno de 14 centímetros cúbicos por mol. Ok? E no meio do caminho dá para perceber que esses volumes mudam. Uma coisa que é interessante perceber é que quando o volume parcial molar da água aumenta, o do etanol diminui. Né? Aqui a gente tem o mínimo e o máximo. Depois, quando da água cai, o do etanol sobe. Tá? Isso tem um motivo, a gente vai ver depois. Então está aqui a definição formal do volume parcial molar da água. Ele é a derivada do volume em relação ao número de mols, tá? Digamos aqui do componente I, mantendo a temperatura, a pressão e o número de mols de todos os outros componentes constantes. Ok? Então, se eu pensar num gráfico, também tirado aqui do Físico-Química do Atlas, tá? Do volume da mistura contra o número de mols do componente A, o volume parcial molar ele vai estar ligado à inclinação em ponto. Então, nesse ponto A, quando o meu número de mols de moléculas A é certo, agora, depois eu posso mudar essa inclinação, indicando a dependência com o número de mols. Já no ponto B, essa inclinação aqui está negativa. Um volume parcial, né, desse componente I. Quando o número de mols vale Bzinho, ele é menor do que zero. Isso é estranho. Tá? Depois a gente aborda isso. Mas ali a gente viu que pode ser negativo. Tá? Vamos supor uma mistura binária. Tá? Vamos entender algumas outras coisas antes de falar desse volume negativo ali. Volume parcial molar negativo. Okay? Então vamos supor que a gente tenha dois componentes. Um componente A e um componente B. Mistura binária clássica, tá? Bem genérica, por sinal. A gente vai manter a temperatura e a pressão fixas, tá? E o volume da solução vai ser descrito pelo número de mols do componente A mais o número de mols do componente B, certo? Eu já tinha mostrado para vocês lá no início do curso, quando é assim, a gente pode escrever isso aqui como, né, uma dV dada pelas derivadas de cada uma das variáveis que a gente está usando para descrever nosso sistema. Então, eu tenho que o meu dV é a derivada de V em relação ao número de mols de A, mantendo a temperatura, pressão, né, que estavam fixas, e o número de mols de B constante, que multiplica essa variação infinitesimal no número de mols de A. Ok? Mais a derivada do volume em relação ao número de mols de B, mantendo a temperatura, a pressão e o número de mols de A constante, que multiplica a variação infinitesimal do número de mols de B. Deixa eu tirar essas anotações aqui. Essa derivada aqui, e essa daqui é o volume parcial molar de A, essa aqui é o volume parcial molar de B. Então a gente olha aqui e a gente tem a equação 2, ok?
Então, se eu integrar, né, o meu sistema, lembrando, vou escrever aqui, ó, dV igual a V parcial molar de A DNA mais V parcial molar de B DNB. Opa. E se eu fizer, né, um arranjozinho matemático, integrar aqui adequadamente, eu chego na expressão em que eu tenho o volume da mistura como o número de mols do componente A vezes seu volume parcial molar naquela solução, né, naquela temperatura, naquela pressão, naquela composição, mais o número de mols do componente B, que multiplica o volume parcial molar de B naquela temperatura, naquela pressão e naquela composição da solução. Então, os meus volumes parciais molares me indicam quanto o meu volume de solução. Né? Eles são, no fundo, uma forma de encontrar o volume da minha mistura. Tá? Então, a gente consegue recuperar a propriedade da mistura a partir das parciais molares. Ok? No caso do volume parcial molar. E aqui está uma parte de como medir o volume parcial molar, tá? E tem diversas formas, eu vou falar de uma, que está no livro do Atkins, tá? A gente tem uma mistura de etanol água a 25 graus Celsius, contendo 1.000 quilos de água, tá? E aí a gente vai determinando o volume dela. Como é que a gente chegou nessa fórmula daqui? Né? Parte-se de 1.000 quilos de água, mede-se o volume, adiciona um pouquinho de etanol, mede-se o volume, adiciona mais um pouquinho, mede-se o volume, adiciona mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, e vai medindo, né, o volume conforme a adição do etanol. E aí tenta se ajustar a um polinômio, que nesse caso ficou como esse daqui. Se eu quiser o volume parcial molar do etanol, certo? Eu tenho que derivar essa V em relação ao número de mols de etanol. Mantendo a temperatura, isso foi mantido a temperatura constante, a pressão constante, o número de mols de água constante, porque estava, eu só adicionei etanol. E aí, a gente pode derivar isso aqui e chegar nessa função para o volume parcial molar do etanol. Eu não vou demonstrar aqui, mas é simplesmente derivar essa expressão, tá? Em relação ao número de mols. Quem quiser em casa, faz com calma. A gente chega nessa expressão. Ok? E aí a gente teria a curvatura aqui do volume parcial molar numa solução que tem 2 kg de água. Tá? Voltando a falar dos volumes parciais molares e agora abordando por que eles podem ser negativos. Né? O volume molar é sempre positivo. O volume molar é o volume dividido pelo número de mols. E isso daqui, né, o volume é sempre positivo. O número de mols também. Então, essa razão sempre é positiva. Então, o volume molar é sempre maior do que zero. Agora, o volume parcial molar, ele é uma derivada, é uma variação no volume. Né? Mantendo TP e todos os NJs diferentes de constante. Eu posso adicionar composto no meio e o volume desse meio diminuir. É o caso, por exemplo, de quando eu tenho água pura, eu adiciono uma quantidade pequena de MgSO4, que o resultado é que o meu volume total da solução vai diminuir. O volume parcial molar em diluição infinita desse composto em água é menos 1,4 centímetros cúbicos por mol. Essa contração é provocada, neste caso, pelo rompimento da estrutura aberta da água. Tá? A água, pelas ligações de hidrogênio, ela tende a formar algumas estruturas
ali no meio, mesmo em fase líquida. São estruturas facilmente quebráveis, tá? E ao adicionar esse íon, ela tem que se reorganizar, né? Rompe essa estrutura e ela fica muito mais, né, cercando os íons. E o que leva a molécula de água né, o meio, né, contrair o seu volume. Tá? Só para complementar, a gente está falando de volume parcial molar, mas não é só o volume que pode ser observado em termos de parciais molares. Toda propriedade termodinâmica extensiva, ela pode ser expressa em termos de parciais molares. Né? Então, se eu tenho uma propriedade extensiva a M qualquer, a M parcial molar do componente I, ela vai ser a derivada dessa propriedade no meio perante a adição, né, infinitesimal do número de mols desse componente I, né, mantendo a temperatura, a pressão e o número de mols de todos os outros compostos constantes. Tá? Então, por exemplo, para a energia de Gibbs, que é uma propriedade extensiva, a gente vê que essa definição aqui é a G parcial molar. Mas a derivada de G de Gibbs, da energia de Gibbs, em relação ao número de mols, mantendo T, P e NJ constante, é o potencial químico. O potencial químico é uma propriedade parcial molar. Ok? Potencial químico, no fundo, indica o quanto a energia de Gibbs vai mudar na solução pela adição infinitesimal de um composto. Quando a gente já viu isso, né? Que quando a gente está falando de substância pura, o potencial químico ele vai ser a energia de Gibbs molar desse composto I. Okay? E da mesma forma que a gente viu que o volume, né, era dado por Na, V parcial molar de A, mais Nb, V parcial molar de B, quando a gente está falando de uma solução binária, vale a equação 5 também. A energia de Gibbs da solução é dada pela contribuição do número de mols vezes a propriedade parcial molar G, né? Energia de Gibbs da substância A, que é o potencial químico do A, mais o número de mols de B, vezes a energia parcial molar de Gibbs do composto B, que é o potencial químico. Tá? No fundo, μ também é uma contribuição individual de uma substância para G da solução. Então, está aqui novamente a expressão definida de uma propriedade parcial molar para qualquer propriedade extensiva M, e a gente então pode resgatar o valor da solução através do somatório do número de mols multiplicado pela propriedade parcial molar. Ok? Só um complemento aqui. Deixa eu voltar lá para a expressão do volume da minha solução. E deixa eu apagar o que eu digitei aqui. Às vezes, em alguns livros, né, alguns professores, alguns lugares, alguns vídeos, eles dão uma definição, particularmente, que eu não gosto, eu acho equivocada, para o volume parcial molar, tá? É raro de encontrar, mas às vezes acontece. Muita gente fala que o volume parcial molar é como se fosse o volume que o composto A ocupa na solução, né? O volume molar do composto A na solução. Eu não gosto dessa explicação. Por quê? A gente tem volume parcial molar negativo. Então, como é que uma substância vai ocupar um volume negativo no meio? Eu prefiro pensar na seguinte forma: o volume parcial molar é a contribuição intensiva, tá, daquela substância, né, o volume parcial molar de A é a contribuição intensiva de A no volume total da substância. É uma diferença sutil, mas é uma diferença. Tá? Então, não enxerguem o volume parcial molar como o volume que A está ocupando na solução se estivesse sozinho. Não. Ele é a contribuição de A no volume da solução, a contribuição intensiva de A no volume da
da solução. Ok? Era isso que eu tinha para falar nesse vídeo e até o próximo.